Os pactos sem a espada não passam de palavras, sem força para dar qualquer segurança a ninguém. Olá! Para começo de conversa, eu vou traduzir essa frase do Hobbes para uma linguagem mais contemporânea. Uma sociedade civilizada sem uma lei que obrigue as pessoas não funciona. E a instituição responsável por obrigar, por garantir a lei é justamente o Estado. O tema do Estado, assim como o tema do poder, dos partidos, do conflito, etc., é um dos temas recorrentes da ciência política. Contudo, o problema do Estado extrapola os limites da ciência política e incorpora uma discussão mais antiga, que é a discussão da filosofia política. Uma série de pensadores trataram do problema do Estado, principalmente a partir do século XVII. O objetivo dessa aula, então, é rever e resumir a discussão da filosofia política contratualista sobre a origem do Estado moderno e contrapor a essa visão a visão dos cientistas sociais sobre as razões e as funções do Estado nas sociedades contemporâneas. Qual é a importância, então, de entendermos o que é, o que faz, como atua, como surgiu o Estado? Essa pergunta pode parecer inútil, mas se a gente olhar para a vida social com um pouco mais de atenção, nós veremos que o Estado define, regula, garante, limita, proíbe, permite praticamente tudo o que nós fazemos. Logo quando nascemos, recebemos um nome. Mas para que esse nome seja legalmente válido, devemos ter uma certidão de nascimento registrada em cartório. É o Estado que licencia e autoriza os cartórios, dando poder a eles de falar em seu nome e em nome da lei. Mais tarde, somos levados naturalmente a fazer uma carteira de identidade, uma carteira de trabalho e a nos inscrevermos no cadastro de pessoa física da Receita Federal. Se estudamos, nosso conhecimento só terá um valor efetivo se for garantido oficialmente por um diploma. E os diplomas só são válidos se e quando são referendados pelo Estado. Todas essas situações que nos são impostas e das quais é impossível escapar têm algo em comum: a necessidade de serem reconhecidas e aprovadas, seladas, assinadas e carimbadas, poderíamos dizer, justamente pelo Estado. Existem dois princípios básicos para entendermos a força do poder do Estado. É através desses princípios, justamente, que ele consegue constranger a vontade e as ações humanas. Esses princípios são a autoridade e a legitimidade. A autoridade do Estado se expressa através das leis, das prisões, dos tribunais, dos decretos, das multas, da polícia. Em resumo, da violência organizada. O Estado consegue garantir o exercício da sua autoridade quando ele é capaz de mobilizar os recursos coercitivos que são próprios ao Estado, com o objetivo justamente de constranger a ação dos indivíduos. A legitimidade é a maneira mais dissimulada e mais eficiente através da qual o Estado garante o exercício do seu poder e a obediência dos dominados. A legitimidade é adquirida de maneira tácita, isto é, não explícita, através de uma série de instituições políticas. Por exemplo, as eleições periódicas dos governantes. Ou uma série de instituições sociais, dou um exemplo, a escola. Ou ainda instituições econômicas, como o mercado, e assim por diante. Nesse sentido, as ações do Estado só são legítimas a partir do momento em que o Estado consegue produzir e incutir na cabeça dos indivíduos a crença na justeza, na justiça
e na validez do seu direito exclusivo de exercer a autoridade de forma também exclusiva. Vamos iniciar então a abordagem do problema do Estado com a filosofia política, ou a partir da filosofia política. Mais precisamente, com as concepções dos teóricos contratualistas. Essa escola de pensamento teve início no século XVII e seus integrantes mais conhecidos são Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Vamos entender então o que é o contratualismo. Como os teóricos contratualistas pensam o problema do Estado? O argumento mais geral desses filósofos é o seguinte: o Estado é resultado de um contrato ou de um pacto social. Isto é, o Estado só existe a partir do momento em que os homens decidem deliberadamente, por sua própria vontade, se associar e formar, constituir para si mesmos um conjunto de regras com o objetivo ou de garantir ou de anular a natureza humana e o direito individual. Dessa maneira, tanto a autoridade quanto a legitimidade do Estado, os dois problemas centrais aqui, são resultados de um contrato social. Para o Thomas Hobbes, o Estado é produto de um contrato, de um pacto, motivado, causado pelo interesse maior de cada um de nós, que é conservar a própria vida. Para garantir esse objetivo, o Estado deve ser, então, um poder inquestionável, soberano e superior às vontades individuais. O Estado, então, encarnado na figura histórica do soberano absoluto, é a forma civilizada que os homens encontraram de evitar a guerra de todos contra todos. Vamos ver, então, um trecho de O Leviatã, capítulo 17, sobre as causas, a geração e a definição do que é o Estado. A única forma de constituir um poder comum, capaz de defender a comunidade das invasões dos estrangeiros e das injúrias uns dos outros, garantindo-lhes assim uma segurança suficiente para que, mediante seu próprio trabalho e graças aos frutos da terra, possam alimentar-se e viver satisfeitos, é conferir toda a força e poder a um homem ou a uma assembleia de homens que possa reduzir suas diversas vontades por pluralidade de votos a uma só vontade. Esta é a geração daquele enorme Leviatã, ou antes, com toda a reverência, daquele Deus mortal, ao qual devemos, abaixo do Deus imortal, nossa paz e defesa. Esse Deus mortal, a qual devemos justamente a paz e a defesa das nossas vidas, é o Estado. O segundo teórico a ser resumido aqui é John Locke. Locke é o teórico político do liberalismo político. Na filosofia do Locke, o que define a natureza humana não é um valor. Para o Locke, os homens não são bons ou maus. O que define a natureza humana para o Locke é um direito, o direito à propriedade. Todos nós temos o direito natural à propriedade. Pois bem, caso não exista um conjunto de regras, um conjunto de leis que garantam o direito inato do homem à propriedade, pode ocorrer uma guerra. Isso é, se a propriedade privada, esse direito natural, for violada, o homem viverá em estado de guerra. Caso a propriedade não for violada, haverá paz. Dessa maneira, é preciso estabelecer um conjunto de regras para garantir, justamente, a propriedade e, dessa maneira, evitar os inconvenientes gerados pela eventual violação do direito de propriedade
o conflito de todos contra todos. E é justamente aqui que é preciso realizar um pacto. É neste momento, no momento de garantir a propriedade, que é preciso realizar um contrato entre as partes que vivem em sociedade. O contrato social, para o Locke, funda o Estado, e o Estado tem como objetivo único, não como Hobbes pensava, proteger a vida, garantir a vida, mas preservar o direito de todos à propriedade privada. Eu vou ler agora uma passagem do segundo tratado sobre o governo do John Locke, capítulo 9, parágrafo 123. Se o homem, no estado de natureza, é tão livre, se é senhor absoluto da sua própria pessoa e propriedades, igual ao maior de todos e sujeito a ninguém, por que este homem abrirá mão dessa liberdade? Por que abandonará o seu império e sujeitar-se-á ao domínio e controle de qualquer outro poder? Ao que é óbvio responder que, embora no estado de natureza tenha tal direito, a fruição do mesmo, desse direito, é muito incerta e está constantemente exposta à invasão de terceiros. Por quê? A fruição da propriedade que se possui no estado de natureza é muito insegura, muito arriscada. Estas circunstâncias obrigam este homem a abandonar uma condição que, embora livre, está cheia de temores e perigos constantes, e não é sem razão que procura de boa vontade juntar-se em sociedade com outros que estão já unidos ou pretendem unir-se, para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens, a que, diz Locke, chamo de propriedade. O terceiro filósofo político que eu quero apresentar é Jean-Jacques Rousseau. Se o Hobbes é o teórico do Estado absoluto, se o Locke é o filósofo do liberalismo político, o Rousseau é o teórico da liberdade. No seu livro mais famoso, O Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, o Rousseau argumenta o seguinte: o homem, ele é ao mesmo tempo naturalmente bom, tese que se opõe à do Hobbes, e tem como direito natural a liberdade e não a propriedade, diferentemente do que pensava Locke. Assim, Rousseau se diferencia radicalmente desses dois filósofos anteriores. Para o Rousseau, o Estado também é fundado através de um contrato. Porém, para que serve o Estado? O Estado deve evitar que o homem seja privado da sua liberdade em função do convívio social. Assim, nós percebemos que nessa filosofia o Estado não está a serviço do poder, o Estado não está a serviço da propriedade, o Estado está a serviço da liberdade humana. Vamos ouvir agora um trecho do livro do Contrato Social, primeiro volume, capítulo 4, intitulado Da Escravidão. Renunciar à própria liberdade é o mesmo que renunciar à qualidade de homem, aos direitos da humanidade, inclusive aos seus deveres. Não há nenhuma compensação possível para quem quer que renuncie a tudo. Tal renúncia é incompatível com a natureza humana e é arrebatar toda a moralidade às suas ações, bem como subtrair toda a liberdade à sua vontade. Enfim, não passa de vã e contraditória convenção estipular de um lado uma autoridade absoluta e de outro uma obediência sem limites. Gostaria de sublinhar aqui uma ideia. Ao contrário de Hobbes, para o Rousseau é impossível passar do estado de natureza para o estado civil, para o estado social,
para a sociedade abrindo mão da liberdade. A liberdade faz parte da natureza humana. E a questão fundamental de toda a organização política é justamente a preservação da liberdade. Vamos ver agora o trecho de um filme chamado Danton, o processo da Revolução, sobre a Revolução Francesa. Esse filme vai permitir ilustrar uma segunda ideia importante. Citoyens, les attaques contre le gouvernement se font de plus en plus fréquentes. Dans le vieux Cordelier, on appelle aux armes contre les comités. J'accuse Danton et ses amis... Je vous prie de m'excuser, je suis un peu en retard. Ça me rappelle l'école. J'accuse Danton et ses amis d'activités contre-révolutionnaires. Quoi? Tu voudrais priver la Révolution de ceux qui l'ont le mieux servi? Voyons, Billot, tout ça ne peut pas être sérieux. Bon, vas-y. Tu me surprends, Robespierre. Danton, au service de la Tu es en Révolution. plein délire. Non, Billot, mais je me souviens. Et toi, tu as complètement oublié. Tu as complètement oublié tout ce qu'a fait Danton, qu'aujourd'hui, vous tenez tellement à abattre. Citoyen, c'est lui qui a mis sur pied les foyers révolutionnaires du Club des Cordeliers en 1790 et 1791. Rappelez-vous. Mais le massacre du Champ de Mars, on ne l'a pas oublié non plus. Danton a emmené le peuple de Paris comme du bétail. Et puis après, il a filé à la campagne. Je souhaiterais en terminer. Nous nous souvenons de la lettre trouvée dans l'armoire de fer où Mirabeau dénonce ouvertement le prix que lui coûtent les provocations de Danton. Témoignage d'un traître. Quelle importance peut-on lui accorder? Parade d'avocat, Robespierre. Vous ne pouvez en aucun cas fonder une accusation aussi grave sur la foi de simples rumeurs. Je demande qu'on appelle immédiatement le citoyen Amar. Amar, du comité de sûreté. Écoutez, je ne peux sous aucun prétexte permettre que l'on envoie Danton au banc des accusés. Robespierre, tu as peur. J'avoue qu'il est plus facile de l'exécuter, mais j'affirme que sa bonne foi ne fait aucun doute. Deixe-me explicar essa passagem do filme, esse trecho. Quem são as personagens aí em questão? Quem fala nessa cena é o Robespierre, o líder político de uma facção da Revolução Francesa, chamados os Jacobinos. Se discute nessa reunião qual vai ser o destino político do líder da outra facção da Revolução Francesa, a facção dos Girondinos, que é o Danton. Bom, deste conflito entre o Danton e o Robespierre, abstraindo este conflito, o que está em questão nesse momento é a fundação de um poder político. Ou melhor, o que está em questão aqui, no tema da Revolução Francesa, é quando se funda um Estado, o que se preserva, o que se deve preservar, qual é o valor maior? É o valor da justiça ou é o valor da liberdade? É a igualdade ou é a liberdade? Essa é a questão do filme. E por isso o filme ilustra a ideia do Rousseau. A escola contratualista possui uma explicação padrão sobre a origem do Estado. Resumindo, então, o que eu disse até aqui. Os filósofos políticos acreditam que o Estado, sendo Estado aqui sinônimo, reparem, de vida civil, que deu origem à expressão vida civilizada, isto é, vida social, em resumo, vida em sociedade. Pois bem, o Estado ou a sociedade é fundada através da vontade dos homens. O Estado, para os contratualistas, encontra a sua legitimidade e a sua autoridade no contrato, no pacto que os homens fazem entre si. Porém, a partir do século XIX, muda completamente o enfoque sobre o Estado. O enfoque dos teóricos sociais será exatamente um enfoque oposto a esse. O Estado não é mais o resultado deliberado de um pacto social entre os homens para preservar, seja a vida, a propriedade ou a liberdade, mas, para os teóricos sociais, o Estado é, antes de tudo,
o produto de um processo de desenvolvimento histórico. Isto é, o Estado é produto da história, história com H maiúsculo, e não da vontade arbitrária do homem, também com H maiúsculo. Há, portanto, uma diferença fundamental em entender o Estado ou qualquer outra instituição social. De um lado, o Estado é o produto direto da vontade humana. É o caso dos contratualistas. De outro, o Estado é o resultado complexo de mecanismos sócio-históricos. É a tese, portanto, da sociologia e da ciência política. Para o Weber, um dos principais teóricos sociais da passagem do século XIX para o século XX, o Estado não pode ser definido sociologicamente, sublinho aí o sociologicamente, pelos seus fins, isto é, pelas funções sociais que ele cumpre, mas sim pelo meio específico que lhe é peculiar, tal como é peculiar a todo outro agrupamento político, ou seja, o uso da força física. A obsessão de Weber em ser ao mesmo tempo rigoroso e minucioso em relação ao vocabulário da sociologia, essa ciência que ele está inventando, permitiu que ele propusesse a seguinte definição. Em nossa época, devemos conceber o Estado contemporâneo como uma comunidade humana que, dentro dos limites de determinado território, reivindica o monopólio do uso legítimo da violência física. A partir dessas duas passagens que vocês ouviram, é possível extrair os seguintes argumentos. O Estado, em Weber, é definido pela maneira como ele faz alguma coisa. O Estado se define através da maneira pela qual ele realiza uma função, e não pela função que ele realiza. A maneira específica pela qual todo o Estado faz alguma coisa é através da mobilização da força física, da coerção, dos instrumentos institucionalizados de coerção física. Por exemplo, os exércitos, os tribunais, a burocracia, o aparelho policial e assim por diante. Pois bem, o Estado tem que ter, ou pretende ter, o monopólio desses aparelhos de força física. Isto é, a força, a coerção, é o meio através do qual o Estado empreende uma função social qualquer. O monopólio dessa força física organizada tem de ser legítimo. Nesse sentido, o Weber pensa num registro completamente diferente dos filósofos contratualistas. Ele pensa o Estado não pelas suas funções, o Estado deve garantir a vida, a propriedade e a liberdade, mas, antes, o Estado é produto de um desenvolvimento sócio-histórico cujo núcleo é o monopólio legítimo da força física organizada. Pierre Bourdieu fez uma distinção entre arbitrário e natural. Esse é o segundo teórico social que eu quero enfatizar aqui para fazer a crítica da teoria política contratualista, para opor, portanto, o conhecimento sociológico ao conhecimento filosófico. Para o Bourdieu, o arbitrário é tudo aquilo que existe sob uma determinada forma, em determinado lugar, num tempo específico e que poderia não ter sido assim, não ter chegado a existir. Algo arbitrário, portanto, é alguma coisa, mais simplesmente, historicamente produzida. Logo, a existência de alguma instituição é o resultado de um rumo histórico entre vários outros. Natural é oposto a arbitrário. Natural é tudo aquilo que sempre foi e sempre será, não importa o lugar e não importa o tempo. Por exemplo, a necessidade humana de se alimentar, de dormir e assim por diante. Tudo que é natural é
geral, quer dizer, universal, válido para todos, e atemporal, está fora do tempo, isto é, foi e sempre será. Pois bem, baseado nessa oposição entre o arbitrário e o natural, o Bourdieu lança as seguintes proposições. Elas vão ser úteis para entender a crítica da sociologia à filosofia política contratualista. A primeira proposição é a seguinte. Pois bem, ela defende que todas as convicções são arbitrárias, isto é, todas as crenças e todos os valores sociais, em resumo, a cultura é arbitrário, é historicamente produzida. A cultura poderia ser diferente, tanto é que há várias culturas diferentes. Então, uma cultura específica não é algo natural, é algo socialmente produzido. A segunda destaca o interesse generalizado em generalizar. O que significa isso? Todos os indivíduos, todos os grupos sociais querem generalizar, universalizar o seu ponto de vista particular. Isto é, todos querem que as suas crenças, as suas convicções, a sua cultura, enfim, se torne a cultura universal, pois todos esperam alcançar um determinado lucro, um determinado benefício advindo da universalização dos seus interesses particulares. Assim é que todos os valores arbitrários têm interesse em se tornar naturais, isto é, generalizar-se. Bom, feita essa introdução, podemos ir direto ao ponto. O Estado é, segundo Bourdieu, aquele que tem o monopólio legítimo de promover e garantir as convicções arbitrárias. O Estado existe à medida que ele consegue transformar, através de uma série de operações complexas que vão do direito à ortografia, o Estado é aquela instituição que consegue transformar o arbitrário cultural em algo natural. O Estado tem, enfim, a capacidade de fazer com que os homens acreditem que valores, formas específicas de agir, crenças, culturas específicas, ao invés de arbitrárias, isto é, situadas e datadas, que só existem num determinado período de tempo e num determinado local geográfico, sejam estendidas como naturais, sejam naturalizadas, sejam válidas para todos. Pois bem, existe uma diferença grande nos estudos sobre o Estado antes e depois do século XIX. Para o Weber, escrevendo no início do século XX, a legitimidade e a autoridade do Estado não estão fundamentadas no contrato social ou na natureza humana, isto é, na validade ou necessidade de um acordo entre as partes e na necessidade e obrigações impostas por algum direito natural, a propriedade, a liberdade. Nós percebemos que ocorre uma inversão na ordem das razões. Na filosofia política anterior ao século XIX, o Estado é entendido como o produto, o resultado das vontades humanas, o resultado de um contrato, e da natureza humana. O Estado serve para garantir algum direito natural. Na ciência política e na sociologia política, posteriores ao século XIX, o ponto de partida não é o homem, mas é a história social. A legitimidade e a autoridade do Estado, os dois temas dessa aula, são, na realidade, não o produto de um pacto, mas o produto da história. É a história, isto é, os processos sócio-históricos, as lutas políticas, os conflitos econômicos, as questões ideológicas que constrói a natureza humana, portanto, não existe uma natureza humana, e que define essas lutas todas, que definem o direito natural,
Então não existe um direito natural à propriedade, à liberdade. Assim é que, vocês percebem, há uma oposição bastante nítida entre como a filosofia política contratualista pensa o Estado e como a sociologia política e a ciência política pensam o Estado. Para encerrar essa aula, eu gostaria de indicar 3 livros fundamentais para entender a filosofia política contratualista. O Leviatã, do Thomas Hobbes, o segundo tratado sobre o governo civil, do John Locke, e do Contrato Social, do Jean-Jacques Rousseau. Os 3 livros na edição da Abril Cultural.